Olha, vamos falar de troféu imprensa? Precisamos, Sônia Abrão. Eu não vou falar nada, eu vou só ouvir vocês. Não precisamos pois falar. não. Olha, Pode começar, quem quer falar? Eu não gostei da categoria dos programas humorísticos. Eu não gostei do primeiro lugar ser o Zorra Total. Peraí, Desculpa. vamos achar a lista aqui, a gente começa a falar. Todo Pode respeito falar. ao Zorra Total, aos diretores, aos comediantes, a todo mundo, até, inclusive até os autores. Mas o Zorra Total é um programa que ele é mais de autocrítica social do que de humor. Eu não consigo rir com o Zorra Total. O Zorra é chato. E infelizmente, para ilustrar o que eu estou falando, se fosse um programa de grande sucesso, você sabia pelo menos 3 pessoas que trabalhavam no Zorra. Se eu perguntar quais são os 3 atores do Zorra Total, você não sabe me dizer de O pessoal bate-pronto. fala mais da Dani Calabresa mesmo. Ponto. Né? Ela acabou entrando Mas pro ninguém elenco sabe e virando qual é a estrela da história. E São aí todos fica muito competentes. será que aquele mas... fulano ainda tá? Será que aquele ainda tá? Então sempre vem essas dúvidas. É ruim, né? É muito ruim, é muito ruim. Eu não gosto. Não sei por que ganhou. Chato. Eu não entendi. Se Tinha tivesse chá que de bolo na ganhar. caneca, não? Se tivesse. Não tinha nem caneca. Nosso copo é de água bem legal mesmo, bem fresquinha. Agora, se tivesse que ganhar um outro humorístico, seria a escolinha do professor Raimundo. Né? Que tem um elenco competentíssimo, como eu estava falando, eles fazem quase a imagem e semelhança dos originais mesmo, né? Das interpretações originais. A gente vê grandes transformações ali, também são show, mas eu ainda fiquei com a Praça é Nossa. Não entendi o resultado, de verdade. É o mais não vai engraçado. aqui criticar nenhum colega, não. A gente está discutindo os acho que resultados eu na acho mais prática. engraçado. Não. E números não mentem, né? Sim, então, assim, quanta porrada nós ele dá na sabemos- Globo às nós sabemos da quintas-feiras. audiência, Sim. né? E de quanto sucesso faz, não é puxar saco de Carlos Alberto, nem de SBT, até A porque gente eu tá falando quero de uma fazer alguns votação. comentários sobre o troféu imprensa também. Não estou puxando o saco do SBT, não, mas eu acho que ainda é um pastelão que funciona e que as pessoas gostam, entendeu? Tem aquela coisa da inocência, como tem o ácido também. E o Zorra Total, infelizmente, é um programa que está chato, está insuportável, não tem como Tanto que você não é mais nem assistir. Total. É Você viu que o Zorra. Total engoliu o atual Zorra. É As verdade. pessoas se lembram da versão é verdade, anterior. é verdade. Tão ruim mesmo. que é. A E a Praça é situação Nossa, querendo ou muito não, complicada. é o humor raiz. E o Carlos Alberto Sim, abre mas espaço. Aquele humor, como eu costumo dizer, que não é um humor moderno, ele é um humor eterno, né? Ele Atemporal. atravessou um século, do 20 para o século 21, sem envelhecer. Por quê? Porque o Carlos Alberto está sempre revelando novos talentos, está valorizando aqueles que já estão aí, não esquece dos que já se foram, e isso traz para o público sempre, né? Ondas novas de humor, de maneira de se contar piada, sem nunca esquecer as raízes lá da Praça da Alegria, do Manuel da Nóbrega. Gente, isso é história viva da televisão brasileira. Isso não pode ser analisado de uma outra maneira, pelo menos no meu entender. Mas ele estava lá, recebeu o de melhor programa de humor de 2017, já foi um momento de glória aí para ele. Aliás, ele ganhou acho que 3, 4 anos seguidos, né? Esse ano que deu essa zebra, que ninguém entende, mas a votação é legítima, tá lá, e foi assim que aconteceu. E gosto né? é subjetivo E também. ninguém aqui tá tudo puxando certo. o saco de Carlos Alberto de Nóbrega. Eu adoro a Praça é Imagina. Nossa, é o melhor programa humorístico da atualidade. Tudo bem que a neta dele, né? Ah, eu gosto Não da segue os passos do Dalila. avô. É mesmo, Ah, é muito você sem não graça. gosta? Eu gosto da Dalila. Eu acho ela procuraria muito outra legal. profissão, porque humor ela não sabe fazer. Sério? Mas é que ela está começando Muito agora. Ai, não. Nossa, bom, vamos E ver, o né? O Sérgio tempo Guizé, hein? dirá. Que Parece acho que ele que ele tava estava nervoso. encarnado de... E aqui é o momento, Candinho? aí o Sérgio Guizé, lá era o momento em que o Carlos Alberto estava recebendo o troféu, né? E que eu precisei tirar o Nelson Rubens do palco, porque ele não sabia mais. Nelson Levei ele grudado. embora comigo de volta para a bancada, porque não dava mais. Ele estava impossível esse ano, roubou todas as atenções. Eu achei Para que você ele tava foi um agora show, vendo realmente, o, né? o teu macacão, você se movimentando, enfim, que a gente só via em foto, ele ficou bem bonito, né? É mesmo, O muito Silvio obrigada. elogiou O ao Silvio final, elogiou, no né? final ele falou mesmo. Mas ele é quente, né? Hã? É muito quente, não é? É, mas lá você não sente, né? Porque Porque tem o o ar-condicionado é ar-condicionado. perfeito, então não deu
muito problema mesmo, não deu nenhum, realmente. Eu achei essa parte muito legal, muito Foi legal. muito divertida, Algumas dúvidas surgiram para mim. Por exemplo, eu gosto muito da Rebeca e gosto muito da Patrícia também, né? Mas eu não acho que elas tenham ainda tanta comoção popular, assim, para serem toda hora inserida realmente na questão da votação. Acho que elas são boas. Eu acho que elas estão começando, eu acho que elas têm lá o talento delas também, aprendendo com o mestre que elas têm em casa, mas eu ainda acho muito cedo para elas serem inseridas nessa questão toda. A Silvia Bravanel, eu acho que ela tá linda, né? Ela mereceu, veio realmente de frente com o que ela se propõe a fazer, que eu não gosto, mas se o público gosta, ok. Quantos anos você tem também? Gostei. É para Não criança dá pra de você 7, assistir 8 anos. Mas o meu problema não é com O seu problema é com ela. O meu problema é com ela. Eu não gosto dela, é completamente diferente. E o vestido? E o vestido, Lindo, né? eu não curti, assim, Feito eu não pelo gostei. Felipe, eu gostei. Pode ter sido Lindo, pelo Felipe, achei bacana, lindo. ok? Mas a tendência, assim, o que eu entendi foi que eles quiseram encurtar um pouco mais, porque ela sempre tá assim, um pouco acima do peso. Não, mas Ela falou que ela justamente emagreceu. ela E aí- pôde usar esse modelo Ó a porque ela cintura, ó. emagreceu muito. Mas isso ela tava justamente, muito olha, bonita. esse viés que eles cortam, o X, justamente é para emagrecer a Quer pessoa. dizer, não tem para chance, deixar você já a percebeu, pessoa Emagrecer as né? pernas, Felipe. não as pernas, o Ela- quadril que Ah, vem eu justamente discordo, Eu não, com achei mais de hollywoodiano cintura. esse vestido. Até o Silvio aí, falou, né? nossa, você não Da usa- década de 50, O Silvio, super né, ficou, lindo. olha, você não usa justo. Ela O devia ter Silvio, emagreceu. ele não poupa, né? Se ele gosta, ele gosta. Se ele não gosta, ele fala na E se cara. tá magra, ele né? fala, E se tá ele gorda. falou que ela estava magra, ele gostou muito do vestido. Ficou feliz de saber que ela curtiu o aumento do salário que ela pediu para ele o ano passado no ar. E ela não queria nem que ele tocasse muito no assunto, porque senão ele podia mudar de ideia. Então, Quem aí aumentou, melhor, né? foi ele mesmo, né? Então aí ela achou melhor não alongar esse papo de salário realmente. Qual a sua outra dúvida? Então, na verdade, assim, eu não sei como que é feito isso, né? Eu não sei se eles vão Através com da um internet. questionário Eles pegam pra os mais rua, votados na né? internet, Eles os vão- 3 mais votados de cada categoria na internet. Eu achei e ótimo jogam a pro Eliana ter aberto. realmente ganhado. Então, calma, vamos com calma. Calma, Vamos com calma. vamos nas Pera aí, categorias. Vamos com coisa. Primeira questão que você levantou, a história que você não concordava com a Rebeca nem com a Patrícia, de estarem lá. Não, O que toda que você hora acha? de estarem inseridas na história. 2018 foi o ano revelação da Rebeca Bravanel. Eu acho que o Eu ano concordo. passado ela se destacou, Eu concordo. porque eu lembro quando a gente falava aqui que ela sorteava lá os cupons do baú do Silvio Santos, ela estava meio sem jeito. Depois ela pegou jeito, tanto que ela conquistou Muito a preferência do rapidamente público no as Roda-Roda. pessoas. E o Silvio falou, a filha que mais se parece comigo é a Rebeca. E ela é sincerona também. E Então, assim, isso tem uma coisa garantido. difícil de acontecer, gente, na votação, é ganhar os 2 troféus, né? Porque os públicos são muito diferentes. E a Rebeca ganhou tanto da internet quanto ganhou o imprensa mesmo, que é o da TV aberta, é o público tradicional, aquela coisa toda. Eu acho que ela mereceu. Ele não Quantas vezes caiu falamos pra dela gente aqui? votar. Eu estava na aula que não ia votar essa categoria. Aliás, não, é verdade, a gente votou, mas votou secreto, né? Mas se fosse na lata mesmo, também teria votado nela. Acho que ela merecia, ela é uma revelação de verdade e ela vai deslanchar muito mais do que a gente está vendo até agora. Aí tem a questão da Patrícia. A Patrícia, todo mundo estranhou, porque ela não tem mais um programa só dela. Ela bate um bolão, ela continua boa no jogo dos pontinhos. Ela e o pai ali, essa dobradinha conquistou o Brasil mesmo. E o Tá na Rua, que ela também faz muito bem. Mas enquanto ela não voltar a ter um programa só dela, como é que ela vai entrar na categoria Pois apresentadora? Por isso que ela teve um único voto, porque a atuação dela como apresentadora foi marcante. Alguém ali se lembrou de votar na Patrícia. Falaram, foi a Sônia Abrão porque ela é puxa-saco. Puxa-saco são vocês, eu não sabe coisa nenhuma. Não fui eu. Gosto da Patrícia a beça, mas não votei na Patrícia esse ano, tá? Quem sabe o ano que vem, outro ano, se eu estiver lá, se ela tiver o programa dela novamente, isso aconteça. Mas assim, não foi o meu voto esse ano. E entendi porque apenas um voto do júri, porque na verdade ela não teve programa. Aí não dá para votar na categoria apresentadora, ela não exerce essa função, nem no jogo dos pontinhos e nem no Tá na Rua, que ela é
mais uma repórter ali brincando com Ela o povo. pode- Mas ela volta para a categoria. Ela- Também ficou grávida e cuida Ela dos pode bebês, ser, ela né? pode ser assim, por exemplo, eu acho que ela está no caminho de ser uma grande apresentadora, como a irmã também. Sim. Pode ter sido revelação também, ok? revelação pra mas Rebeca, é, achei perfeito. ainda é muito prematuro, porque no meu entender, o troféu imprensa é o Oscar brasileiro, né? É o que, na verdade, todo mundo espera todo ano para poder assistir a Sônia Abrão, falar e dar a opinião tá, dela, que inclusive tá. estava incrível ontem, adorei. Obrigada. Sônia Abrão, como sempre, né? Sônia Abrão. Marcelo Bartolomei também, eu achei que ele Ah, estava ele é lindo, né? impecável. Impecável, Eu acho que ele de consegue verdade. realmente dar conta do recado, muito bom, por sinal. E só, e o Nelson Rubens. E aí, eu paro Familiar. para ele colocar. É torcida organizada, Bom, da se a camiseta é família. do Pato, Olha lá, tudo bem. olha lá. Presta atenção. Olha lá, ó, Se- presta atenção. A foto Chegaram Aqui, pra ele e ó, falaram você vê assim, direitinho. olha, as meninas chegaram pra ele e falaram assim, olha, pai, você vai colocar a camiseta do São Paulo, mas não é bem do São Paulo, tem a foto do Pato. Essa é uma homenagem pra ele, entendeu? Campainha. Tipo, engrupiram É pela o estreia Silvio, entendeu? do Levaram ele pra Pato. grupo. No bico. No Realmente. bico. Colocaram a camiseta do Pato nele, ele colocou de boa. na Se boa. fosse o emblema do São Paulo, Ele o não Silvio colocaria. Santos não ia colocar. Ah, então não Acho vai que pra geladeira, ia. Silvio. Então, tá vendo? Livrou tudo a certo. cara do Silvio. Olha lá, aí sim, aí o menino Retiro o que foi, eu né? disse. Mas Olha lá lá. não. Muito bonitinho. Vamos girar nossa roda. O que você falou aí pra mim, Marmita, que eu não entendi nada? Ah, tá certo. Bom, agora também não é uma coisa feliz, não. É o Raul Gil. Ele fez, como a gente tinha avisado pra vocês a semana passada inteira, a homenagem a Yasmin, assistente de palco mirim, não é? Que ele revelou para o Brasil inteiro. E, infelizmente, a menina agora já adolescente, já quase adulta, aos 17 anos, acabou colocando um ponto final na própria vida. Muita gente falando da depressão que ela atravessava e atravessou desde a morte da mãe, desde a morte do irmão. Muita gente chegada à família, amigas da menina, acham que ela errou na dose dos medicamentos, misturou tudo, mas não teria sido uma coisa para colocar um ponto final na vida, teria sido um acidente realmente, aquela coisa de você se automedica e não faz as coisas como deveriam ser feitas, não se sabe, mas o Raul falou de toda a tristeza dele e no fundo ele até deu, né, como é que eu vou falar para vocês? É esquisito, mas seria um puxãozinho de orelha na Yasmin, porque ele disse que ele não podia concordar com uma atitude dessas, porque Deus não aceita as pessoas que colocam um ponto final na própria vida. Pode até ser verdade, né? A gente nunca sabe, nossa ignorância é cósmica, a gente pode acreditar, saber é uma outra história. Agora, achei desnecessária essa parte, né? não Achei que precisa. doeu, assim, no coração, tadinha, ela Mas já é que a se pessoa foi toma uma mesmo, porrada né? e a pessoa não entende, ela ele quer tava mal justificar mesmo, de alguma ele tava forma o muito mal, injustificável. realmente. Né? Infelizmente. Foi bem difícil para o Raul Gil gravar esse programa, Sim, né? Diz que né? ele teve que parar várias vezes. Pelo que eu vi, ele estava Disse que muito ele abalado ficou mesmo. emocionadíssimo. Olha a cara dele, ó. Por várias vezes tiveram que interromper para ele voltar, para ele se recompor, porque a gente sabe que as crianças para o Raul Gil é o programa dele, né? É o que realmente move aí o programa Raul Gil e o que faz realmente a audiência dele bombar, até pela forma como ele conduz aí toda a história com essa criançada. E eu acho que para ele nunca deveria ter passado por uma experiência como essa, né? Ainda não tinha tido essa experiência e foi bem complicado a gravação. Muito mesmo, Vlad. A gente vê, né? A gente que acompanha o Raul Gil há tantos anos, na exibição do programa do último sábado, o Raul Gil parecia que estava até bravo. É engraçado, né? Não se sabe o motivo, né? Não sei se ele está bravo. a tristeza Não sei, é toda. uma coisa assim que a gente não consegue nem explicar. A pessoa fica tomada por um espírito que parece que não é a pessoa, aí fala e aquela coisa, né? Você fala, poxa, o Raul Gil não deveria ter falado isso. Mas a gente não sabe, né? Cada um tem Não, uma tem pessoa uma reage, né? Uma nuvem em reação. cima da cabeça ali, uma exatamente. nuvem negra na cabeça e no coração, não é fácil, não, realmente. É que quando eu ouvi aquilo, deu Dói uma também, batida né? assim, dói, né? Falei, tadinha, ela já foi, pra que falar esse tipo de coisa? Mas dá pra entender que ele estava num mar de dor, realmente. Vamos ver agora, vamos lá. Difícil da gente falar. Aliás,
jornal, colegas de televisão queriam que eu desse um testemunho, falasse alguma coisa. Eu acabei, sinceramente, fiquei muito triste. Foi uma notícia que acabou comigo, não comigo, só com a minha família e com todos aqueles que acompanharam o programa Raul Gil até hoje. Falecimento da Yasmin Gabriele. Lamentavelmente, eu não sei por que motivo, por isso eu não quis falar nada para ninguém. Ela veio suicidar-se com 17 anos. Suicidou-se. Ninguém sabe por quê. Dizem que é depressão. Mas a verdade é que só Deus é que sabe, e ela. Essa garota que começou no programa Raul Gil com 6 anos de idade, temos várias cenas dela aqui no programa Raul Gil. Estive na casa dela quando a mãe dela estava com câncer. Procurei ajudá-las, mas a mãezinha dela estava com câncer. A gente, o programa, fez o que pôde por elas. Aí depois veio o falecimento da irmã dela. Aí eu acho que ela entrou em depressão. Mas sabe o que eu lamento? É que uma menina de 17 anos, com tanto talento, tão bonita, dançava como ninguém, cantava, alegre, de repente entra nessa de suicídio. Então eu fico pensando assim, por que ela não veio falar com a gente? Por que ela não veio falar com a produção, falar comigo, falar com um pastor de uma igreja, um bispo de uma igreja, falar com um padre, falar com uma freira, falar com um psicólogo, sei lá, mas não chegar a um ponto desse. Mas eu tenho certeza que Deus não aprova essas coisas de suicídio, não. Mas eu tenho certeza que Deus a perdoou. E ela está junto dele. Porque Deus sabe do seu sofrimento. Deus sabe do que ela passou. E que Deus a perdoe. E que receba ela de braços abertos. E ela com toda a sua alegria, todo o seu amor e seu talento. Vamos mostrar ela aí um pouquinho. Eu gosto do Senhor. O Senhor é Jesus, sabia? Não, porque eu sou muito educada. Hein? Eu sou muito educada. Mais uma vez, Laia. Eu fiz as zonas azuis. É isso aí. Muito triste. Mas como diz o ditado, o show continua e o espetáculo não pode parar. Tá aí, gente, essa homenagem que estava todo mundo aguardando o pronunciamento do Raul. Ele preferiu falar no programa dele, porque ele ainda tinha um tempo para tentar assimilar tudo isso, o que aconteceu na época da morte, mesmo no dia seguinte, ele não tinha condições. E vocês viram como ele estava profundamente abalado. Quase que ele cai em prantos durante o programa mesmo, de não conseguir se controlar. Foi uma pancada muito forte mesmo.
mesmo, E a né, cabeça da Vlad? gente fica cheia de interrogações. Sim, ele fez as perguntas que muita gente faria no lugar dele. Porque a gente ninguém voltou para falar o que acontece do lado de lá, né? Uhum, não. E aí a gente fica aqui sem saber, porque tentei contato com a família, perguntando se ela apresentava algum estado de depressão, de melancolia, de tristeza. Eles não Nada, falam. né? Eles não querem Só falar quem vai nesse ter momento. essa resposta realmente é ela. Então- É ela que tem essa resposta. Nós sabemos que, infelizmente, isso acomete... É uma tristeza, né? E eu entendo, quando o Raul, ele diz Deus não aprova, eu acho que é a revolta, né? Não só nossa, mas é a revolta, acho que de todos nós, entendeu? E é uma forma, às vezes, de você acabar expondo realmente. Mas eu acho que ele falou isso imbuído realmente de muito sentimento, sabe? De tristeza, chateado, revoltado, porque nós ficamos revoltados, né? Quando a gente perde, principalmente, pessoas que nós gostamos, né? Eu não concordo, mas eu respeito a sua opinião. Diga. Eu acho que ele ficou frustrado nesse lance de não poder ajudar. Porque assim, a gente sabe que primeiro o Raul tem um coração muito grande. Segundo, ele é um homem muito próspero. Então, se precisasse de algum tratamento, alguma coisa, não tem a menor dúvida que ele poderia oferecer esse Claro, tratamento. ele acha Porque ele mesmo, a né? considerava, não só, como eu falei aqui semana passada, uma participante do programa, e sim uma neta que participava do programa de televisão dele. Então, nesse momento de porrada, de chacoalhão, a pessoa de fato fica, muitas vezes, buscando uma explicação que naquele momento não tem. A gente, infelizmente, lamenta, tem que entender. Não vai ter nunca, né? E Como o nunca vai Felipe falou, isso é com ela e Deus, na verdade. Bom, vamos girar? Vamos Né? girar? Vamos girar. Aí, esse foi o último capítulo dessa história, né, Felipe? Vamos girar. Olha aqui, vamos trazer um pouco de alegria aí para nossa tarde, vamos falar de coisa muito legal, que foi o show de Ivete Sangalo em São Paulo. Nossa reportagem estava lá, o Vlad estava lá, o Thiago estava lá. Você não estava, Felipe? Não, eu não tava. Não tava. Ele não gosta Esses de dois balada. aqui se acabaram, eu não sei como é que eles conseguiram estar inteiros hoje aqui no nosso programa, né? Mas tudo bem, vale a pena. Agora, a Cíntia também estava lá. A Cíntia ali me conversou com a Ivete Sangalo. Vamos ver. Hoje tem Ivete Sangalo no A Tarde é Sua. Meu Deus do céu, não precisa falar mais nada. Lançando novo DVD, 25 anos de carreira, fala da boa forma, dos filhos. E ela no palco, não tem pra ninguém. Vale conferir. Então a gente criou maneiras de pegar o DVD e transformar ele na realidade de hoje, lançando os clipes das músicas, as inéditas com as participações. E no de 27 de maio, que é o meu aniversário, a gente lança o DVD físico para os fãs que querem ter o DVD, para as pessoas que querem ter em casa aquele mimo, aquele carinho. Dia das Mães está chegando, Ivete, mamãe, pelo que a gente sabe. O Marcelo, pelo jeito, daqui a um tempo, o próximo DVD, ele vai estar na sua banda e participando, né? Eu espero, sim. Marcelo é um menino muito musical, mas eu quero muito e quando eu falo eu quero dar para meu filho, os meus filhos, o suporte deles entenderem que tudo que eles tiverem de objetivo e de vontade, de escolhas, ou até mesmo de não escolhas, que eu estarei ali fortalecendo a ideia deles. Então, se meu filho quiser tocar comigo, será muito bem-vindo. Se meu filho quiser fazer qualquer outra coisa, eu estarei do lado dele. Então, nós temos essa relação. No meu leque assim, de gravações de uma vida, eu vejo um diverso, que é bem característico da minha personalidade, a presença do diverso. Assim. Sempre, desde a época da Banda Eva, o show que me lançou lá no Troféu Caymmi, na Bahia, sempre tinha muita coisa diferente dentro do mesmo contexto. E nesse DVD está estampado também, através das parcerias, porque você tem parceria. Porque para Marília eu fiz essa música, eu fiz para Marília, essa O Amor Venceu, contrapondo essa coisa dela cantar as dores de amor, né, que ela é fera. Nossa, que sofrência, não. Eu disse a ela, mulher, tu canta as coisas, parece que ligou pra gente. Marília. Ai, Marília, eu acho. E a voz? E o que é lindo, e o que é gente boa, e o que é competente. Todo mundo ali
Todo mundo eu não chamaria para participar do meu DVD se eu não tivesse um relacionamento honesto e verdadeiro com essas pessoas. Tem uma história longa a banda Eva e revelou só gente maravilhosa. Eu, Emanuele, Sara, Ricardo, só gente incrível. Daí, né? Aí a Ivete mandando um alô aqui pro A Tarde é Sua. Beijo, viu, Ivete? Continua linda, poderosa, maravilhosa, né? Geminiana. É isso mesmo. Quer mostrar o alô? Então vai, vamos lá. Uau, Sônia Abrão, olha quem tá hoje no A Tarde é Sua. Minha tarde é sua, a noite é nossa. Linda. O ano é seu, é sempre seu, né? Você tá bem? Oh, meu amor, vindo de você que é maravilhosa, nossa diva. Digo o quê, Sônia? Que ó, o público te ama. Obrigada por nos receber com tanto carinho. Um beijo, Soninha. Deus lhe abençoe. Amém. Tá aí, maravilhosa. Lembrando também que esse mês está fazendo 40 anos da banda Eva, que foi a banda que lançou Ivete Sangalo, A Ivete, né? você sabe Era que ela é a única vocalista da banda. artista, ela é a única. Acho que só tem duas mulheres no meio artístico que falam e eu fico quieto, que é você e Ivete Sangalo. Duas geminianas. Para! Duas geminianas. Que isso? Eu acho que a Ivete, ela chegou aonde ela chegou, porque a Ivete, ela não vive desses factóides, ela chegou por ela ser ela, sabe? Ela não é fabricada, ela chegou né? pelo talento, ela verdade chegou pela mesmo. empolgação, que é aquela coisa quando você vê no palco, você fala, meu, eu tô na frente da Ivete Sangalo, entendeu? Não é qualquer pessoa. Então, assim, eu nunca quis também entrevistar a Ivete justamente para não perder essa coisa mesmo, de... Felipe? Sério? Nunca. Todas as vezes que me escalaram, eu falava, vai, dá pra ir outra pessoa? Pra não perder aquela coisa do encanto, sabe? Tá. De você realmente... Não perde. Eu quero continuar sendo encantado pela Ivete Sangalo. Testemunhos Eu gosto vivos dela. aqui. Mais encantado conversando com a Ivete Sangalo. Porque, olha, ela levantou às 5 da manhã na sexta-feira, já era 2 da manhã, madrugada do sábado, ela estava no palco fazendo show, cantou mais de 2 horas. Nossa, Um e show pula, animado, né? E agitado, dança, e pula. né? Você não consegue acompanhar, porque ela vai direto. Sábado gravou Faustão. Sábado gravou Faustão. Que vai ter um programa gravado, ela gravou no sábado antes. Então, assim, Ela não para. é diferente, cara. Algumas pessoas, elas são de verdade. Você nunca viu na história da carreira da Ivete Sangalo um momento que, não destratou fã ou foi desrespeitosa com a Envolvida em polêmica. Ou que não atendeu a imprensa. Não mesmo, tem. não mesmo, Com descaso, né? Com a imprensa, com o repórter. Bom, ela tem Merece uma o tapete equipe. vermelho, inclusive. Ela tem uma vendeu equipe todas as equipes que estavam lá. profissional. Ela tem uma equipe absoluta. Eu acho que ela é inteligente, ela é bonita, ela é mãe, ela é talentosa. realmente, Eu né? acho que ela merece. Pra mim, é uma das maiores celebridades, depois de Roberto Carlos, lógico, que nós temos no país. E que merece ser respeitada. Tapete vermelho para Ivete Sangalo tá aqui, viu? Bom, gente, hoje vai entrar no ar um vídeo novo no Na Lata da Antônia Fontinelli, logo mais no começo da noite. E ela entrevistou o vice-presidente da nossa rede TV, Marcelo de Carvalho. Então a gente vai dar um aperitivo para vocês dessa entrevista que tá muito legal. Confira. Antônia Fontinelli, quanto ganha tanto? Não, Ele nem cobra muito, ele tá por demais. esse hein? dinheiro, aí eu falei assim, por esse dinheiro faço eu. Faço de graça. Esquece essa história, tá bom. Perdi o emprego pro Marcelo. Esqueci, é muito Falando engraçado. em cachê, você diria hoje qual é o maior cachê da casa? O maior salário da Rede TV? Eu era casado, como você sabe, e eu não podia ter rede social nenhuma. Não podia? Não podia porque a minha ex-mulher tinha muito ciúmes. Ela dizia que eu faria isso só pra galinhar a gente. E era verdade. Mas vem cá, mas ele é gay? E é gay, me E deu o que ele tá fazendo na cama com você? Meu amor, me beijou na boca, me puxou o cabelo, uma pegada de homem. Mas Olha, explodiu o negócio. Você é flex? Eu sou a cura gay. Então é hoje, gente, canal de Antônia Fontinelli no YouTube, essa entrevista muito legal, muito descontraída, com momentos sérios também, com o Marcelo de Carvalho, aqui da nossa Rede TV. E hoje também entra no ar pelo canal do YouTube da Regina Volpato, a entrevista que ela fez comigo. Então também hoje à noite, a partir das 6 da tarde, tá aqui alguns momentos aí, essa foi só
uma pose para foto, na verdade, mas é hoje à noite também. Tem Regina Volpato aí num papo muito legal. Adorei conversar com ela com mais calma, mais tranquilidade, porque a gente só se vê nas festas, né? Aí é legal também, mas é maior agitação. E lá não. Foi um papo corrido muito legal e espero que vocês curtam também, tá? Canal Regina Volpato, a partir de 6 da tarde, tá lá. Sobre o desaparecimento da Caroline Bittencourt, e as notícias continuam chegando aqui. O melhor amigo da Carol Bittencourt, o Diego Rodrigues, a gente até falou nele na abertura do nosso programa, ele publicou uma mensagem agora há pouco pedindo para quem tiver barcos ou helicópteros disponíveis, mandassem uma mensagem para ele no Instagram, porque ele diz: estamos atrás de apoio para as buscas da Carol. Quem tiver barcos e helicópteros pode disponibilizar para acharmos, favor mandar mensagem inbox. Ele quer um reforço nessas buscas. Filha de Carol Bittencourt, a Isabelle Bittencourt, fechou as redes sociais após o acidente da mãe. E após ter desaparecido, os famosos deixam mensagens de apoio nas redes sociais de Caroline Bittencourt, não é? São muitas as mensagens realmente, de muita gente conhecida. Ana Paula Ciber, a mulher do Roberto Justus, a Adriane Galisteu e muitos outros nomes aí conhecidos que estão nessa. De acordo com informações divulgadas em primeira mão, essa notícia foi dada pelo Instagram da Rainha Matos. Ela teria pulado da lancha para salvar o seu cachorro, que estava passeando junto com ela e o marido. E o Vlad está falando que não era um, eram dois, na verdade, né? Que, na verdade, o pai dela acabou de dar uma entrevista numa outra emissora de televisão e falou justamente que essa história dela ter pulado não é verdade. Que ela, na verdade, virou com o vendaval, virou o barco e ela acabou caindo. Foi o próprio pai dela que acabou de dar a entrevista, que a história do cachorro não procede. A gente falou aqui no começo do programa também que poderia não ser verdade, era uma das versões, porque muita coisa vai sendo levantada, né? E que realmente também tinha a explicação, não que ela tivesse pulado, ela teria tentado segurá-lo, se desequilibrado, segurar os cãezinhos, se desequilibrado, caído na água, porque estava a ventania toda e sido levada pela correnteza. Vamos ter que aguardar realmente, né, gente? Olha, Neymar pode começar a próxima temporada suspenso de todas as competições. Avião e helicóptero de Neymar, que juntos podem somar 79 milhões de reais, continuam bloqueados pela justiça brasileira, afirma jornal. Alguém sabe me explicar as duas coisas? A primeira é pela agressão ao torcedor, né? Que soco desnecessário, bobo. Pediu coisa de gente mimadinha, né? Mimadinho. Todos passaram, ouviram a abóbora e seguiram em frente. Agora o bonitinho teve que ir lá e agredir. Tá achando que é briga de rua, comportamento rasteiro, não, pior é a explicação. Eu errei, mas ninguém tem sangue de barata. Não é uma questão de ter sangue de barata ou não. É questão de ter autocontrole, ser profissional, saber se comportar numa cerimônia pública de um time que você defende. É outra história. Mal chegou, mal voltou, agora pode ficar suspenso. Até quando todo esse prejuízo para o Paris Saint-Germain? É uma coisa legal para um jogador de futebol? Isso aí um indício de que a carreira vai decolar, ele já podia estar sendo um dos melhores do mundo, ter recebido até esse prêmio que a gente sabe que é o sonho da vida dele, há muito mais tempo se ele não aprontasse tanta coisa, né? E nada que ferisse a honra e a moral do Neymar, o que o jogador falou. Uma abobrinha, ele gente. Pediu o quê? O Instagram da Bruna? Não, Instagram da Bruna. Ele cobrou atitude em campo. O que foi? E aí ele ficou nervosinho, foi lá. Falou que eles não sabiam jogar futebol e não sei o quê. O torcedor onde faz a gente isso. sabe que a civilidade, ela impera, né? Principalmente os franceses. Agora, o que eu achei pior foi a entrevista dele. Depois de tudo isso, que não tem nem explicação, que é coisa de mimadinho, realmente, aquela coisa, eu vou pra minha casa agora e vou jogar videogame e ninguém me enche o saco, entendeu? Essa é a grande verdade. Eu colocar minha meia colorida e tá tudo certo. E aí, o que acontece? Ele deu a entrevista falando sobre... Aí falando que... E ele não assume a culpa. Ele fala de sangue de barata. Ele coloca a culpa no time inteiro, entendeu? Que não... porque... E agora ele tá... Vocês já assistiram alguma entrevista do Neymar agora? Recentemente? Agora ele tá falando com problemas. Então, agora tem sotaque? Não, ele não... Tipo, ele vai falar, ele fica meio que pensando em português também, entendeu?
Ah, entendi. A gente já viu esse filme. Olha, eu volto aqui já direto do Rio de Janeiro com o Alessandro Lobianco, lá do Carioca da Tarde é Sua. A história do avião e do helicóptero somarem 79 milhões de reais e continuarem bloqueados pela Justiça é porque aqui no Brasil ele também está diante de uma possível sonegação de 69 milhões de reais, segundo o site Estrelando. E ele é que está estrelando, né? Estrelando, tendo ataques de estrelismo. Não precisa. Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro. Cadê você, Alessandro? Tô aqui, Sônia. Me escutam bem? Boa tarde. Boa tarde. Olha, Sônia, a gente tem um complemento aí de duas informações que a gente estava reportando na última sexta-feira. Na verdade, são dois términos, né, de relação envolvendo dois Costas. Falamos de um possível término aí do Eduardo Costa com a Vitória e também do término do Otaviano Costa com a Rede Globo. Sim, então eu vou começar pelo sertanejo, porque a gente teve algumas informaçõezinhas agora com a fonte já tendo conversado com ele, reportando isso pra gente, uma coisa mais firme nesse sentido, Sônia. Uma coisa que a gente observou foi que na sexta-feira mesmo, Sônia, no início da noite de sexta-feira, a Vitória, ela removeu do Instagram dela já ali a definição como noiva do Eduardo Costa e também apagou o símbolozinho da aliança, né, que tinha ali. E como a gente também informou na sexta-feira, aquela fonte que a gente estava em contato ainda não tinha encontrado e ainda não tinha tido uma oportunidade de conversar com o Eduardo e conversar ali com os amigos antes do casamento, né? Não, só repararam que mais uma vez ficou estranho ali a movimentação entre os dois no casamento. Essa fonte entrou em contato comigo hoje de manhã, Sônia, para falar que conversou com o pessoal e entendeu ali o que aconteceu. Na verdade, o Eduardo não queria nem que a Vitória fosse para esse casamento da irmã dele, da Sandra, porque ele pediu para frear com o noivado dele na segunda-feira seguinte a Lilian ter saído da casa dele no domingo. Havia já um planejamento para esse ano de colocar esse noivado, fazer esse casamento, solidificar essa união entre os dois, mas o Eduardo teria pedido para frear com todo esse planejamento até segunda ordem. E que teria pedido um tempo. É essa informação que esse amigo, essa fonte passa pra gente. E que a presença da Vitória no casamento realmente foi estranha, porque ela foi no sentido ali de desautorizar o Eduardo e falar: a gente não tá junto, mas eu vou porque quem me convidou foi sua irmã e se eu quiser eu vou. Então foi nesse contexto que ela teria ido e aparecido ali no casamento e por isso o Eduardo não teria feito foto com ela, foto somente ele com a Duda. Então esse amigo diz que esse término teria ocorrido antes desse casamento da irmã do Eduardo. Essa fonte confirma isso pra gente, Sônia. Tá certo. Eu espero que seja verdade. Eu acho que ela vai, né, tomar a única atitude que deveria ter tomado nesse tipo de situação que ela enfrentou. Ela já defendeu o Eduardo em outros momentos mais difíceis, onde a gente tinha razão nenhuma e ela deu, mas agora dessa vez ela fez a coisa certa mesmo, manda passear, né? Mesmo que ele tenha pedido um tempo, vai dar um tempo sozinho. Então, o que essa fonte passa, Sônia, é que eles também não estão acostumados com essa postura pós esse casamento da Vitória. Que o fato dela ter tirado ali do Instagram noivado, aliança, isso é uma coisa que ninguém esperava dela, não. Então eles estão achando que dessa vez ela vai tentar mesmo se portar, né? Exigir um respeito ali em algum sentido de não correr atrás dele agora. Vamos ver como isso vai ficar. Que não seja só um recurso para chamar atenção, que seja uma decisão bem saudável essa em termos de autoestima, amor próprio mesmo. Mulher é essa, mulher é outra mulher. Daqui a pouco a gente vê uma manchete assim: Eduardo Costa se apaixona pelo melhor amigo. Não, Felipe, não! É verdade. É mulher! Não vai adiantar nada se ele não for um bom namorado, dá tudo a mesma. É tanta história envolvendo e vai com mulher daqui, que daqui a pouco ele tá com um rapaz. Não, mas se for da vontade dele, tadinho do rapaz, né? Voltando aqui, paramos onde? O Alessandro vai voltar? Cadê? Já o Alessandro Lobianco volta. Eu tô apurando uma história também, viu, do Eduardo Costa. Do Otaviano, a gente quer comentar o Eduardo Costa também. Fala. Não, eu tô apurando uma história de um show de mediadora no Paraná, no dia 21,
Parece que tá rolando uma discórdia lá na cidade. Eu tô buscando todas as informações num show do Eduardo Costa. É mesmo? Deu confusão. Ixi, gente. Olha, segundo o site G1, o marinheiro que resgatou do mar o marido da Carol Bittencourt, ele disse que viu uma mão acenando naquele momento. O marinheiro Roberto Tenório relembrou o resgate do marido da Caroline Bittencourt na noite de domingo no mar de Ilhabela. Ele contou que viu uma mão acenando na água e ouviu gritos. A modelo segue desaparecida. De acordo com o marinheiro, ele saiu de Ilhabela no final da tarde e durante o trajeto ouviu o Jorge pedindo socorro. Antes, o vento de mais de 100 quilômetros tinha atingido o canal entre São Sebastião e a ilha. Ele disse: comecei a procurar e vi uma mão acenando e pedindo socorro. Cheguei perto, peguei ele e botei ele na minha embarcação. Ele estava muito nervoso. Ele contou que o marido estava nervoso, ele precisou acalmá-lo. Jorge estava em estado de choque e contou que Carol caiu da embarcação. As circunstâncias ainda não estão claras e o marinheiro diz, ele estava em pânico e cansado. Ele ficou 2 horas à deriva procurando a esposa. Disse que precisava encontrá-la. Ainda dei uma procurada antes de voltar para o Yacht Clube, mas não encontramos. A última vez que ele a viu foi quando ela afundou. O Jorge relatou ao marinheiro que estavam só os dois na lancha. E ele diz, ouvi falar a história de que ela tinha pulado para salvar o cachorro, mas não foi o que ele me disse. É muito triste, uma tragédia, concluiu o marinheiro que resgatou aí o marido da Carol Bittencourt, o Roberto Tenório, relembrando esses momentos tão difíceis. Ainda não há nenhuma notícia sobre o paradeiro dela, tá certo? Bom, vamos voltar para o Rio de Janeiro, é isso, Marmita? Então, Alessandro Lobianco, diga. Olha, Sônia, é uma informação importantíssima também para a gente talvez conseguir compreender aquele ato que a gente classificou um pouco impulsivo, né, do Otaviano Costa, em relação a demonstrar interesse de romper mesmo de vez aí com a Globo em função da não continuação, né, do programa e do seu contrato que terminaria agora no final do mês de maio. A informação que chega também, Sônia, é que uma coisa que desagradou o Otaviano é que, além daquelas conversas e negociações que estavam tendo entre ele e a direção da Globo, há alguns dias discutindo ali a permanência ou não do programa, na última reunião que o Otaviano teve, foi exposto ali também uma ação que aconteceria com o contrato dele, que isso também contou muito para que ele ficasse insatisfeito. Essa última reunião foi colocado para o Otaviano que, além de não continuar com o programa dele, no final do contrato, ele, como pessoa jurídica, iria ter uma revisão salarial, Sônia. E o ator não gostou de saber que teria 3 dígitos reduzidos ali para 2 dígitos. Isso foi passado para ele, foi conversado no sentido que está havendo uma reformulação no teto salarial da Globo e que isso está sendo feito primeiro na área de entretenimento e na área de esportes. E que ali serão pouquíssimas pessoas, principalmente no entretenimento, e aí vão se contemplar alguns atores de peso mesmo para continuar ali na casa dos 3 dígitos, como Tony Ramos, Fernanda Montenegro, Antônio Fagundes, mas que essa revisão de teto salarial vai ser para todo mundo. E foi colocado para o Otaviano que, a partir do novo contrato, ele já desceria ali com 2 dígitos e que pessoas que não estão aceitando, mesmo com todo o prestígio na emissora, a emissora não vai segurar, Sônia. Então isso já aconteceu, por exemplo, com Carolina Ferraz, que não aceitou, com a Malu Mader, que não aceitou, agora com o Otaviano, que também não aceitou, mas que essa conversa ali foi exposta para o Otaviano no sentido que a Globo agora quer aumentar seu elenco, reduzindo, né, salário de pessoas que estão realmente ali com os 3 dígitos e que talvez essa verba poderia aumentar o elenco com uma geração mais nova, enfim, com um pessoal mais novo ali que a Globo quer apostar também, e isso desagradou o Otaviano. Tá certo. Agora, Galvão Bueno aceitou, né, rever a história do salário e renovar o seu contrato. Quer dizer, uma atitude bastante diferente da outra. Humberto Martins está falando pela primeira vez sobre a saída dele de verão 90. Ele garante, ele não pediu para sair. A situação está cada vez mais complicada, né? Bom, de volta aqui, gente, é o seguinte, o Jornal Extra. Amigos de Caroline Bittencourt confirmaram que o corpo da modelo foi encontrado na tarde de hoje.
Carol sumiu ao cair no mar em Ilhabela, São Paulo, durante uma forte ventania no litoral paulista no último domingo, na companhia do marido Jorge Sistini. A modelo morreu aos 37 anos, agora a gente tem que falar, a modelo morreu aos 37 anos e deixa uma filha, Isabelle Bittencourt, de 17 anos. Segundo amigos, Caroline caiu no mar ao tentar segurar os cachorros de estimação, que também curtiam o passeio de lancha. O vento passou de 100 km por hora, os animais caíram no mar, a modelo tentou ajudar os pets, mas não voltou para a embarcação. A última publicação de Carol no Instagram tinha 2.000 comentários, quando as primeiras informações foram divulgadas. Até o momento, a postagem já passa mais de 8.000 comentários. A história dos cãezinhos não foi confirmada pelo marido, né, que estava na cena do acontecimento, que estava no mar. Ele não falou dos cães, ele disse que ela realmente caiu da lancha. E isso é um outro capítulo dessa história que, infelizmente, termina em tragédia. Nós vamos girar, a gente volta já já, ouvir a opinião aqui dos nossos colunistas. Em um minutinho. Bom, de volta aqui, gente, o corpo encontrado foi de uma mulher com as características da Caroline Bittencourt e agora o reconhecimento, passe para mim, por favor, o reconhecimento definitivo vai acontecer por parte da família. O site G1 diz que corpo é encontrado no litoral norte de São Paulo, suspeita que seja de modelo desaparecida. As características são muito parecidas com a da Caroline Bittencourt, mas agora resta, né, o reconhecimento. Segundo a Capitania dos Portos, o corpo foi achado perto da Praia das Cigarras, em São Sebastião, e tem as mesmas características da modelo e as roupas que ela usava na ocasião. 3 embarcações dos bombeiros marítimos participaram da operação de resgate, além de helicóptero. O corpo deve ser encaminhado para o Instituto Médico Legal de São Sebastião para identificação. A lancha que levava o casal foi achada meio-dia perto da praia de Massaguaçu, em Caraguatatuba, naufragada. A embarcação foi rebocada e levada para uma marina em São Sebastião. Vamos parar por aqui. Obrigada, então, Vlad, Thiago, Felipe. Até amanhã, gente. Até lá.